o que um jovem negro tem que ser. Mano, tudo o que ele quiser. E vou trazer aqui para a tela o nosso convidado de hoje, é o Dr. Carlos Henrique. Qualquer semelhança não é mera coincidência, ele é meu irmão. Então, ele é advogado, atuante nas áreas tributária, criminal e execuções. Ele é pós-graduando em Direito Tributário, especialista em execuções civil, é professor de cursos técnicos e de cidadania. Então, Caí, seja bem-vindo, Carlos, né? Você agora tem que me acostumar a te chamar de Carlos. Então vamos lá, se apresente, fale quem você é. Meu nome é Carlos, eu sou advogado. As áreas de atuações, né, na área tributária, na área previdenciária, criminal, civil em geral. O trabalho aqui no interior faz com que a gente tenha que atuar em diversas áreas, né? Então, mas a minha especialidade mesmo é tributário e criminal. Esse ano eu completei 13 anos de advocacia, que eu já estou atuando na área, e muito contente, né? Muito feliz e realizado com essa escolha que fiz. Certo, muito bacana. A ideia, né, dessa gravação, dessas lives e tudo mais, é incentivar os jovens negros, né, que estão aí pensando qual carreira seguir, pensando em o que eles podem estudar, qual a área que eles podem seguir. Então, eu queria saber como que foi o seu início, como que foi esse início da sua trajetória, como que você decidiu ser advogado, você se inspirou em alguém, quando que você descobriu que você queria ser advogado? Olha, por incrível que pareça, eu descobri que queria ser advogado, que era isso mesmo que eu queria nas primeiras semanas do curso de Direito, mas preciso voltar um pouquinho mais na história. Eu tive uma formação técnica, eu fiz Senai, aos 14 anos entrei no Senai, fiz elétrica, depois concluí o ensino fundamental, fui para o ensino médio e tive a oportunidade de fazer o ensino técnico em eletrônica. Então, eu tinha formação de 2 anos de elétrica, né? Elétrica completa, industrial, residencial, enrolar motor, enfim. Foi um curso bem completo do Senai. Depois, eu fiz o ensino técnico, né, aqui do Rosa Perrone Scavone, daqui da cidade de Itatiba. Eu tive a oportunidade de estudar lá, que tem uma seleção através de vestibulinho, né, e tudo mais. É gratuito esse ensino técnico, e aí eu tive essa oportunidade de também fazer 4 anos de técnico em eletrônica. Eu me formei como técnico, né, em eletrônica, e comecei a atuar fiz estágio, comecei a atuar um pouco na área, e aí eu tive a oportunidade de iniciar o curso de engenharia elétrica. E nas primeiras semanas de engenharia elétrica, eu percebi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Por quê? Todo esse período de ensino técnico que eu tive era simplesmente uma coisa funcional. Eu estava aprendendo simplesmente um ofício que eu ia reproduzir na prática. Era uma engrenagem, simplesmente uma engrenagem numa máquina. Me ensinaram, eu brincava que eu apertava parafuso e picava fio, né? A brincadeira que a gente tem com os eletricistas. Eu aprendi isso no Senai, no ensino técnico, e reproduzia isso e reproduzia bem. Era uma boa engrenagem para essa máquina produtiva, né? Só que quando você ingressa num curso superior, você tem que ir além, porque você não vai só reproduzir, o curso acadêmico faz com que você tenha que desenvolver, que você raciocine sobre aquela coisa. Então, tinha os engenheiros técnicos, né? Os engenheiros elétricos, eletrônicos, que eles projetavam as coisas e a gente só executava. Quem é eletricista e técnico só executa
a criação de um engenheiro. E aí eu percebi, os amigos que eu fiz nas primeiras semanas de aula, eu percebi que a paixão deles com relação àquilo, né? Eu via que eles eram completamente apaixonados pelo que eles estavam fazendo. Então, no intervalo, eles falavam sobre a matéria, sobre as coisas e tudo mais, eles respiravam aquilo e eu não estava na mesma sintonia. E eu percebi que para eu ser um bom engenheiro elétrico, eu teria que estar necessariamente naquele mesmo ritmo, né? Eu percebi que não estava. Então, nesse primeiro semestre, eu tranquei, eu falei, olha, não é isso que eu quero, eu não sei exatamente o que eu quero, e eu não... Mas isso eu tenho certeza que eu não quero. Tranquei a matrícula, tirei um ano sabático, né? E falei, ó, o ano que vem, porque já estava na metade do ano, falei, o ano que vem eu vou tentar outra faculdade. E aí, no decorrer desse ano, eu estava trabalhando numa multinacional alemã, e aí eu percebi alguns problemas de hierarquia, de empresa, enfim, de toda essa questão que envolve a empresa. Porque numa empresa particular, você trabalhando de empregado, não necessariamente você sendo um bom funcionário, você estudando, você demonstrando serviço, que isso vai surtir, reverter em cargos, em aumento de salário, enfim. Né? E aí depois a gente entra até na questão racial. E aí teve a oportunidade, eu já atuava como chefe da seção dessa empresa. Então, os funcionários que entravam, a pessoa que administrava foi para a diretoria e ficou vaga aquela função. E eu, mesmo sem receber, comecei a trabalhar naquela função. E aí teve a oportunidade chegou um momento que eles falaram, não, a gente precisa preencher oficialmente essa vaga. Eu falei, bom, a vaga é minha, eu sou mais qualificado, eu já estou fazendo serviço, já estou aqui um tempo, enfim, entre os funcionários que tinham lá. Mas aí, por conta desse corporativismo, era essa palavra que eu estava querendo achar. Esse corporativismo da empresa, dessa politicagem de empresa, foi a pessoa que entrou nesse cargo que estava disponível, foi uma pessoa que não era da área, que não tinha o mesmo conhecimento, assim, conhecimento técnico não tinha nenhum, porque era de outra área, né? Mas por conta dessa politicagem de empresa, por ter mais amizade com os diretores, essa pessoa entrou e eu continuei, né, não subi de cargo. E aí que me deu clique. Eu já tinha passado por outras experiências, procurando emprego e tudo mais e tal, e percebi que isso seria uma barreira na minha função, né? Eu como empregado, esse corporativismo e também a questão racial ia ser um impeditivo na minha carreira profissional. Eu talvez ia esbarrar e eu ia estagnar em algum momento que ia ser complicado para mim. E aí que eu decidi, falei, eu preciso de alguma função, alguma ocupação a qual eu não dependa de ninguém. E aí eu pesquisei várias profissões e cheguei no direito. Falei, bom, o advogado, ele se forma advogado, é lógico que ele, né, depende dos clientes para trazer serviços, né, mas ele não é subordinado de ninguém, ele sendo um bom profissional, ele não vai depender de ninguém, ele vai fazer o melhor trabalho lá e o juiz vai dar a sentença de acordo com a lei. Então, não tem nenhum fator externo que influencia no meu crescimento profissional. E aí, é interessante, eu só vou cortar aqui, mas é interessante até frisar isso que você traz, que justamente por você, o racismo que você percebeu dentro do mercado de trabalho, dentro do corporativismo, como que você trouxe, é o que te fez buscar uma outra profissão, né? Porque até então você estava consolidado dentro da empresa, trabalhando dentro dessa área, né? E aí, quando você vê, né, que o racismo pode te impedir
de avançar, né, aí você vai buscar o direito. Então é interessante a gente frisar isso, porque para dar essa perspectiva para o jovem também. Então, esses trabalhos, né, que você pode ser autônomo, como dizem, então foi o que você foi buscar para poder ter uma carreira independente, né? Isso. E aí porque assim, eu percebi que eu não dependia só de mim. Isso que eu estava sempre à mercê dessa politicagem. Se eu não entrasse nessa politicagem, nesse jogo corporativismo, provavelmente eu não teria um crescimento profissional. Falei, não, eu preciso de uma ocupação quando não dependa de ninguém. Então, a área jurídica, ou eu estudo e passo no concurso público, porque o concurso público é aquilo. Você tem uma prova objetiva, que aí eles não vão ver a sua cor, não vão ver se você é bonito ou feio, se é amigo ou não é amigo. Você passou no concurso público, você está empregado, enfim. E também, como advogado, os clientes chegavam até mim e traziam um problema. O sucesso disso não dependia de ninguém além de mim. Então eu decidi fazer o curso estava meio perdido, mas falei, vou tentar direito. Não conhecia ninguém que era advogado, não tinha contato absolutamente nenhum com ninguém do direito. Eu tenho uma tia que ela trabalhava como assistente do Ministério Público, mas eu nunca cheguei a conversar com ela como que era o trabalho do Ministério Público, nem na advocacia, nem como funcionava a justiça, nada. Até para contextualizar, até no meu terceiro ou quarto ano, acho que no terceiro ano de direito, eu nunca tinha entrado num fórum, nunca tinha ido numa delegacia, nunca tinha assistido uma audiência, absolutamente nada. E aí eu fui e falei, vou tentar, como eu estou tentando as áreas, eu vou tentar o curso de Direito. E aí na primeira semana de aula, que aí começou a falar sobre Constituição Federal, eu sempre fui uma pessoa política, né? Que sempre teve ligado indiretamente. Aí eu fui descobrir que indiretamente eu sempre estava ligado às leis, porque sempre gostei e fui envolvido na política. O meu pai, eu brincava com a minha professora que quem me ensinou direito do trabalho foi meu pai, porque quando ele tinha as rescisões de trabalho dele, ele que pegava a calculadora e o lápis, fazia, olha, eu tenho direito de tanto de fundo de garantia, de tanto de multa, de tanto de férias, vai ser mais ou menos isso aqui. Então, numa época que não tinha Google para calcular, né? Isso, ele já fazia e eu descobri que eu aprendi com ele fazer. Quando eu comecei a ter a matéria e tive a facilidade naqueles cálculos, naquela linguagem que estava sendo falada, aí eu descobri que eu, por osmose, né, já de alguma forma já sabia. E aí na primeira semana de aula, eu lembrei daqueles meus colegas da faculdade de engenharia, que estava com aquela paixão, aquela emoção de estar aprendendo, aquele ofício, aquelas informações que estava gerando, e eu me vi igual que aqueles meus colegas estavam na engenharia, que chegava na hora do intervalo, eu queria falar sobre direito, sobre a Constituição, eu queria debater com aquela paixão dos alunos de direito que as pessoas normalmente brincam, né? Que aí nos primeiros anos de direito, se você for ver alguém, só vai falar de direito, só vai comentar sobre direito, né? Tá descobrindo aquele mundo maravilhoso. É quando você encontra a sua paixão, né? Na verdade, você começou ali, né? E aí encontrou sua paixão dentro do direito, assim como você viu aqueles alunos de engenharia apaixonados pela engenharia, você também encontrou sua paixão ali já nos primeiros semestres, né, do curso. Sim, e foi interessante porque eu nunca tive, até então, nunca tive contato nenhum, assim, real de direito, de falar, tenho algum amigo, algum parente que é advogado, já fui no escritório, nunca tinha nada. E eu fui fazer o curso
no intuito de repente ter uma... Eu também não era apaixonado por elétrica nem eletrônica, mas eu desenvolvia bem a função. E aí eu fui nesse mesmo sentido, falando, de repente eu faço um curso que eu consiga desenvolver bem, eu toco a minha vida. E até eu me surpreendi, eu não esperava que eu ia gostar tanto da maneira que eu gostei do curso, né? E você escolheu você foi para uma universidade particular, você fez uma universidade pública, como que foi esse processo de prestar vestibular para você? Como que você decidiu entrar numa universidade ou escolher uma universidade, ou a universidade que te escolheu, como que foi esse processo? Não, eu decidi ingressar numa universidade particular, até porque eu sempre estudei, o meu ensino, na verdade, foi um ensino técnico, né? Então eu nunca tive, assim, talvez eu precisaria de um tempo maior se eu quisesse ingressar numa universidade pública, né? Nessas universidades federais, enfim. Então, eu optei por fazer uma faculdade particular. Como eu estava trabalhando e ganhava um salário razoável, eu tinha condições e também com o incentivo que eu tinha em casa, de sempre estudar, eu tive a oportunidade de pagar, né, nos primeiros anos, eu tive a oportunidade de pagar e fazer a faculdade, foi integral, foi pública. Pública não, particular, paguei a faculdade. E aí o que aconteceu? Até contando um pouco da trajetória. Quando descobriram nessa empresa que não me deram cargo e tudo mais e tal, continuei trabalhando nela e fazendo faculdade. E nesse momento que eu comecei a fazer faculdade, eles descobriram de uma forma ou de outra e me interpelaram, né? A primeira interpelação foi o seguinte: olha, você está fazendo um curso que não é interessante para a empresa, né? Você não tem intenção de repente mudar a faculdade que você está fazendo e tudo mais e tal. Eu falei, olha, eu até tenho, se tiver algum incentivo da empresa, né? Se for pagar minha faculdade, alguma coisa assim, tiver algum incentivo, alguma bolsa, eu posso estudar a possibilidade de mudar o curso. Estava no início do curso, acho que meus 3 primeiros meses de curso, né? E aí falaram que não, falaram, não, a gente não pode pagar nem ajudar, porque se ajudar você vai ter que ajudar todo mundo. E falaram que não. E aí eu percebi, na verdade, minha mãe já tinha adiantado esse problema que eu ia encontrar na empresa, mas eu meio que não quis acreditar, né? E aí teve uma das dirigentes da empresa que eu trabalhava, ela fazia direito também. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Ela fazia direito também, se não me engano, estava no 3º ou no 4º ano, quando estava no 1º. E aí ela chegou num dia num corredor, ela é secretária e tudo mais, tá? Era a esposa do dirigente lá. Aí ela chegou para mim e falou, viu, eu fiquei sabendo que você tá fazendo direito. Eu falei, tô fazendo, eu pensei, né? Eu sabia que ela fazia direito também. Ela falou, mas como que você tá fazendo direito? Aí ela, tipo, um ar de superioridade, assim, bem de arrogância. Falou, né, tipo, eu que sou secretária. Mulher branca, né, elite e tudo mais. Eu tô tendo dificuldade de fazer o curso de direito, tô com uma ADP, tô com isso, tô com aquilo. E você vai, tipo, você, né, peão de fábrica, preto e tudo mais e tal, vai cismar de fazer direito, você tá ficando louco da cabeça, né? Aí eu falei, não tem problema, tô tentando, tô gostando do curso, tudo mais e tal, e deixei passar. Eu vou contando na linha do tempo, né? Só guardem essa informação, por favor. Disso que eu escutei dessa senhora, né, que falou para mim. E aí, no decurso na linha do tempo, a empresa me mandou embora por conta que falou que não era interessante manter. Porque, assim, uma das coisas que eu vejo da empresa, e aí que eu percebi, melhor estudando Karl Marx na escola,
na faculdade foi que a empresa, ela precisa de um funcionário, a maioria das empresas, não vamos generalizar, mas eles gostam daquele funcionário que depende desesperadamente do emprego, porque aí eles têm a possibilidade de administrar aquele funcionário da forma que ela quer, com aquela espada da demissão na cabeça. E aí eu acredito que eles perceberam que eu fazendo o curso de Direito, ia chegar num momento que essa espada não ia pesar mais sobre a minha cabeça. Então, antes que isso acontecesse, eles me mandaram embora. Eles me mandaram embora, eu recebi a indenização e eu tive um período que eu consegui bancar a faculdade mesmo sem trabalhar, até conseguir um outro emprego também, mas temporário, enfim, que eu não consegui me manter. E aí chegou num determinado momento que eu não tinha mais a ocupação, o rendimento que eu tinha, eu precisei me valer do financiamento estudantil. Graças a Deus a gente já estava em outro governo, né? Potencializou o FIES, né? A faculdade, o FIES pagava 70% e eu pagava 30% da faculdade. E aí eu consegui um estágio na delegacia daqui de Itatiba, que tinha, quem é daqui de Itatiba e tá vendo, tinha uma delegacia no bairro São Francisco. E eu consegui um estágio lá que, com o valor do que eu ganhava do estágio, conseguia pagar esses 30% de faculdade e mais nada. Eu sou músico também, tocava mais do que toco agora. E na época eu utilizava os valores de cachê que eu ganhava para pagar o combustível. Então, os 30% da faculdade eu pagava com estágio e o combustível para a faculdade eu pegava dos cachês que eu ganhava que tocava de final de semana. Então, do terceiro ano em diante, né, do segundo ano e mesmo da metade do curso em diante, a minha vida foi essa. E aí o recurso, a realidade mudou completamente, que os recursos eram bem restritos, né, por conta dessa limitação que eu tive. Mas aí consegui, a duras penas, concluir o curso. E aí, até voltando naquela mulher, consegui concluir o curso, consegui passar de primeira no exame da ordem. E aquela mulher que foi interessante que, se não me engano, eu vi o resultado do exame da ordem que eu fui aprovado no dia 1, vamos colocar no dia 2, eu encontrei, por acaso, aquela mulher que falou que eu estava ficando louco, porque ela não estava conseguindo, não estava dando conta de fazer direito, e eu me meti a besta de fazer direito. Aí ela me perguntou, fazia tempo que eu já tinha me desligado da empresa, ela saiu da empresa também, e aí, assim, sem pretensão nenhuma, ela perguntou, e aí, como que tá o curso de Direito? Eu falei, olha, ontem eu fui aprovado no exame da ordem, eu já sou advogado, né, e tudo mais e tal. E aí, devolvi a pergunta, e você, como que tá no curso? Você já tá advogando faz tempo, tudo mais, que você já estava no 4º ano. Ela falou, não, eu tive uns problemas, peguei umas DPs, não consegui concluir o curso, tranquei a matrícula e fiquei no 4º ano, né? E aí eu vi que ela ficou com aquele olho daquele tamanho, falando, né? Ninguém falou nada daquela frase. Eu não fui deselegante, não falei, né, daquela frase que ela tinha falado para mim, mas com certeza ela lembrou do que ela falou e eu lembrei também, porque talvez... Assim, a palavra a gente consegue segurar, mas como falam... A cara... Mas a cara de ranço a gente não consegue, né? Hoje eu estava vendo, inclusive, um vídeo na internet muito interessante, em que era justamente isso, né? O quanto que as pessoas olham pra gente e aí elas já criam as barreiras, né? E aí a gente precisa ultrapassar essas barreiras, né? Você falou um pouquinho do seu início, né? Então você é obrigatório fazer, para quem quer prestar aí, fazer direito, né?
é obrigatório fazer estágio, não é obrigatório, você fez porque você quis, e como que foi esse início na carreira? Quando a gente estuda é uma coisa, treino é treino, jogo é jogo, né? Quando a gente estuda é uma coisa, quando a gente vai para a área mesmo, a coisa é completamente diferente. Então, eu lembro que no curso de jornalismo o professor sempre falava, na teoria, porque na prática as coisas são diferentes. Então, como que foi o seu início aí na carreira, né, trabalhando como advogado ou como estagiário na advocacia, né? Então, o meu estágio, eu tive a sorte de ter um estágio remunerado, porque o que acontece muito com o estudante de direito os escritórios não costumam remunerar os estagiários de direito, né? Então eu tive a oportunidade de ter um estágio remunerado, que foi na delegacia, né? Que era financiada, era um convênio que tinha entre o Estado e a prefeitura. A prefeitura pagava o estagiário, dava a bolsa do estágio, né? E eu prestava serviço na delegacia. E só que o que acontece? Foi ótimo para mim, eu dependia desse valor que eu recebia, só que eu fiquei limitado ao conhecimento prático, né, da delegacia. Então, eu saí sabendo exatamente de cor salteado tudo que um delegado tem que fazer, como que funciona um inquérito policial. Eu prestava bastante atenção na atuação quando ia advogado, eu prestava bastante atenção na atuação do advogado, e isso valeu para mim na atuação, porque hoje eu atuo na área criminal, e isso foi uma base bacana para mim. Mas na área prática mesmo, o dia a dia do advogado, eu não sabia nada. Então, até para o jovem que está querendo fazer direito, e como eu, não conhece ninguém que não tenha experiência, o direito é dividido em 3 partes. Um terço é a faculdade de direito. O segundo terço, né? Como que eu posso? O 2/3, né? É relacionado ao exame da ordem, porque não adianta nada você fazer a faculdade e barrar no exame da ordem. Depois que você conseguiu passar no exame da ordem, tem a prática jurídica, que também é uma outra escola, né? Como o seu professor falava também, jogo é treino. E aí, depois que eu consegui passar no exame da ordem, eu falei, bom, ótimo, agora eu sou advogado, né? Tá, tinha aquela carteirinha linda, maravilhosa. Só que eu nunca tinha pisado no escritório. Eu tinha visto o processo, assim, eu fui um bom aluno na maioria das matérias, mas eu nunca tinha ido em uma audiência, eu nunca tinha feito assim, fiz na teoria, na prática nunca tinha feito, né? Então, aí eu saí e falei, olha, eu não tenho condições de abrir uma porta do escritório e falar, agora sou advogado, porque eu não sabia nada na prática. É interessante você trazer isso, desculpa te interromper, mas porque existe aquela ideia, né, de que para você ser advogado, você precisa que alguém na família já tenha sido advogado, porque daí já tem escritório, famílias, né? Você precisa ser de uma família de advogados para que você siga a carreira. Então, é interessante você dizer isso, porque desmistifica totalmente isso, porque às vezes é um entrave para os jovens, né? Falar, eu não sou da família de advogados, ou algumas pessoas podem até dizer isso para você, como aquela mulher disse aquilo para você, e desencorajá-los, né? Então, não precisa ser de família de advogado para seguir a carreira. Não precisa. Eu sou vivo disso, né? Já estou há 12 anos que eu vivo único exclusivamente do direito, então eu sou prova viva de que não precisa. Até porque eu tive, na conclusão de curso, isso foi um incentivo enorme para mim, para eu poder fazer o exame da ordem, para poder me dedicar para fazer o exame da ordem. Porque chegou naqueles últimos meses do curso de Direito, e aquela rodinha de colegas, que está todo mundo se formando, e aí eu percebi que um falava assim, e o meu estágio terminava junto com
com a faculdade. Eu não tinha como continuar no estágio formado, né? E aí um falava, se eu não passar no exame da ordem, eu vou continuar trabalhando no escritório do meu pai. Se eu não passar no exame da ordem, eu vou continuar trabalhando na empresa da minha família. Se eu não passar no exame da ordem, eu vou fazer isso. Olha, meu pai deu mais 1 ou 2 anos para que eu ficasse estudando, só estudando depois do curso, para eu entrar num concurso público, juiz, promotor, enfim. E aí, ninguém me perguntou, eu fiquei bem calado, eu fiquei pensando, poxa, se eu não passar no exame da ordem, se eu não virar advogado, eu vou passar fome, porque aí eu dei um tiro no pé enorme, porque eu tinha um emprego bacana, eu tinha uma profissão que eu estava atuando, eu fiquei 5 anos fora dessa minha profissão para fazer o curso, então eu desatualizei, né? Talvez eu não consiga me recolocar da forma que eu estava, né, no curso. E se eu não passar no exame da ordem, se eu não virar advogado, eu vou passar fome. Aí eu perdi 5 anos, todo o investimento, vou ter que pagar fiéis depois que eu terminar a faculdade, né? E aí isso foi um incentivo. Eu até falei para eles, olha, eu não tenho essa oportunidade. Ou eu passo no exame da ordem, ou eu passo. Mas aí, até continuando, prosseguindo nessa trajetória, eu falei, não, eu não tenho condições de advogar. Vou precisar trabalhar num escritório e tudo mais. Isso eu já formado advogado. E aí teve uma passagem que eu tive, e isso me marcou muito, esse dia. Eu saí, eu estava até com um primo meu, que também ele era técnico, né, em enfermagem, estava desempregado, e a gente saiu com o currículo embaixo do braço procurando emprego. E aí, e aí a gente foi para Jundiaí, né? Porque eu costumo falar que Itatiba é a cidade que o racismo deu certo, né? Se você é racista e está me ouvindo, venha morar em Itatiba, porque aqui funciona bastante o racismo. E até por isso, né? Eu fui procurar emprego nos escritórios de advocacia lá em Jundiaí. E aí o que me marcou muito, eu já formado, já advogado, com a carteirinha da ordem na mão, com o currículo embaixo do braço, eu vi que tinha um prédio que era um prédio praticamente só de escritórios de advocacia. Falei, é aqui aonde que eu vou, né? Tem um prédio aí de 5, 6 andares com vários escritórios, pelo menos alguma coisa talvez eu vá conseguir. Entrei no prédio e falei pro porteiro, falei, bom, né? Eu sempre trabalhei no pé de chão, né? De fábrica e tudo mais, então eu falei, até consigo me comunicar bem com todas as pessoas, né? E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu queria conversar com os advogados e tudo mais, eu vi que tem bastante advogado aqui, eu queria ver os que estão disponíveis, que eu queria bater um papo com eles e tudo mais e tal. Aí, esse senhor que estava E isso, eu fui procurar trabalho de advogado, estava devidamente paramentado. Eu, de terno, gravata, tudo bonitinho, certinho. E aí falei isso para ele. Ele não fez nenhuma pergunta para mim, o que eu estava querendo com o advogado, o que eu não estava querendo. Era um escritório assim, meio que bacana, né? De advogados e tudo mais e tal. Aí ele virou para mim e falou, não, é o seguinte, se você quer defensoria pública, a defensoria pública é em outro lugar. Aqui não é bagunçado assim, que você chega e vai querendo falar com o advogado, com os advogados que estão disponíveis. Se você quer advogado assim, vai na defensoria pública, que aí lá na defensoria pública eles vão conseguir te atender. Ou seja, ele nem imaginou o que ele já achou que você estava procurando um advogado para lhe defender, né? E ele nunca passou pela cabeça dele que você era um advogado, né? Sim, e ainda mais, porque pela linguagem dele, eu não teria condições de pagar aqueles advogados que eram daquele escritório.
Jamais passou pela cabeça dele que era advogado, que estava querendo falar com os outros advogados, e mais ainda, que eu não tinha nem qualificação não tinha nem condições financeiras de ser cliente daqueles advogados. Então ele me barrou na porta e falou: não, aqui não. Se você, eu tentei conversar, não tem, vai na defensoria, porque aqui não é, olha, tal. Foi muito grosseiro comigo. E eu saí de lá arrasado, né? Completamente arrasado, porque eu falei, poxa, eu estudei 5 anos, na verdade 5 anos que eu estudei só direito, eu já sou eletricista, eu já sou técnico, eu estudei 5 anos de direito, eu passei no exame da ordem de primeira, e para ser tratado assim, de uma forma tão grosseira, tão, né, não desmerecendo, né, de forma nenhuma, né, mas, poxa, eu tô aqui, né, o porteiro do prédio me desmerecendo dessa maneira, e aí bateu a derrota em mim. Falei, não, parei, vou pensar. E naqueles, acho que 15, 10 segundos, eu reavaliei a minha vida inteira. Falei, poxa, será que eu fiz a escolha certa, né, para passar? Poxa, eu sou advogado passando por isso, já advogado, né? Será que eu fiz a escolha certa? Aí a minha sorte foi, como eu tinha falado, eu estava com esse meu primo que estava comigo. E aí eu contei para ele, falei, poxa, tá, com o olho até meio que lacrimejando. Falou, poxa, passei nessa situação e tudo mais. Olha, eu parei por aqui, não vou entregar mais e tudo mais. Era no primeiro lugar a primeira porta que eu tava batendo foi aquela. Tudo que nós tem é nós. Tudo, absolutamente tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros. E aí ele, com toda a calma, com toda a dedicação do mundo, até agradecer que de repente depois ele vai ver esse vídeo, ou tá vendo, meu primo Alan Ricardo, ele pegou na mão, ele também estava desempregado, estava, né, naquela situação, ele pegou os meus currículos na mão e falou, pode ficar tranquilo, a gente vai continuar o nosso plano sim, agora, daqui para frente, sou eu que vou entregar os seus currículos, né? Pode ficar tranquilo que eu vou entregar. Qualquer coisa eu falo que eu sou estagiário ou que eu sou funcionário, enfim, estou entregando, e beleza. E aí ele saiu, isso aí era aquela praça de frente para o fórum que a gente estava, o fórum de Jundiaí. E aí ele saiu na próxima porta que ele entrou, ele ficou uns minutinhos lá, minutos a mais do que eu tinha ficado naquele outro prédio, e voltou, ele saiu daquele escritório com um sorriso de orelha a orelha. Aí eu falei, ele é meio brincalhão, eu falei, o que foi, o que aconteceu? Ele falou, olha, a advogada tá chamando você lá. Eu falei, não, você tá brincando, você tá de zoeira, você tá de sacanagem comigo, né, e tudo mais. Então, ela falou, não, aí ele até fechou o sorriso, ele falou, não, tô falando sério. Eu entreguei o currículo, ela perguntou se eu era o advogado, ela leu o currículo na minha frente, perguntou se eu era o advogado, eu falei que não, que era o meu primo que estava lá fora. Aí ela falou para chamar. Eu chamei, ela me chamou, entrei dentro do escritório. Aí ela me perguntou, falou, olha, você tem experiência na área? Eu falei, não tenho experiência na área, eu fui um ótimo aluno, mas eu não tenho a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho é na delegacia, eu fiz estágio, não tenho experiência nenhuma na prática, nada. Aí ela perguntou, tem experiência nisso? Tem experiência? Eu falei, não, olha, o que eu tenho para mostrar para você é que eu fui sempre um ótimo aluno. Então, no meu currículo você vai ver que é ótimo, mas experiência na prática não tem. Eu não sei se foi a iluminação que essa pessoa, depois eu vou citar o nome e vou agradecer, é uma pessoa iluminada e depois eu descobri isso. Aí ela virou para mim e falou, olha, você tem pelo menos vontade de aprender, você tem? Eu falei, não, vontade de aprender, você pode ter certeza que a minha vontade de aprender supre todas essas faltas de experiência. Ela falou, não, então tudo bem, hoje era uma quinta-feira, então na segunda-feira, ela falou para mim, olha, o que eu consigo pagar para você nessas condições é um salário mínimo mais ajuda de custo, que ela sabe, eu falei que era de Itatiba, né? Mas ajuda de custo no transporte. O que eu consigo pagar para você é um salário mínimo e ajuda de custo do transporte. Tá bom para você assim? Falei, tá ótimo.
E saí de lá do escritório, até agradecer agora, o nome da advogada é Elza Francisca, a doutora Elza, que hoje ela é minha amiga, até hoje a gente tem parceria juntos, e é uma pessoa tão iluminada porque ela, ela me ensinou todo o ofício. Então, eu ia, ela falava, olha, na verdade ela pegou na mão, falou, sentou no colo, falou, olha, isso aqui faz isso, você despacha com o juiz assim, a audiência faz, olha, vamos nas primeiras audiências, você vai comigo, me ensinou, olha, é assim que fala com o juiz, é assim que atua nas audiências, assim que despacha, assim que peticiona, os problemas que você resolve, ela sempre brincava comigo, porque quando você é inexperiente, chegava uns casos para a gente, como advogado, que eu lia aquilo lá, a ação, e falava, não, o advogado da outra parte está certo, o nosso cliente está errado. Aí ela virava e falava para mim, falava, tudo bem, eu também, né, pessoalmente eu também acho isso, mas o advogado está lá com o dinheiro, o cliente está lá com o dinheiro na mão dos honorários. Eu mando ele embora, falo que ele não tem direito nenhum, ou a gente vai sentar aqui e vai dar um jeito de achar uma forma de defender esse nosso cliente. E aí eu aprendi isso, foi uma escola assim maravilhosa para mim. Eu tenho que agradecer que eu aprendi a advogar com a doutora Elza. Sou eternamente grato. E ainda mais que depois de 6 meses, 6 a 8 meses que eu estava trabalhando lá com ela, e aprendi muito bem o ofício que ela me ensinou, eu tive a oportunidade com uma colega que se formou comigo. Essa colega não tinha passado de primeira, depois ela passou, e o tio dela tinha uma sala comercial e disponibilizou. Ela falou, olha, você que já está atuando, que eu contei, né, que já estava atuando na área, enfim, fazendo, acontecendo. E aí ela me convidou para ser sócio dela nesse escritório. Falou, eu tenho um escritório, tenho tudo, o meu avô deixou sem pagar na aluguel por, sei lá, 1 ano. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, ótimo, né? Eu vou. E aí cheguei a falar para ela. Eu pensei, falei, poxa, ela vai ficar chateada comigo, porque ela me ensinou tudo certinho. Agora que eu tô fazendo tudo belezinha, tudo bonitinho, eu vou dar no pé, né? E para minha surpresa, essa pessoa tão iluminada que foi o contrário. Ela ficou feliz por mim, falou, olha, Carlos, eu fico feliz por você conseguir dar esse passo, por você conseguir trilhar seu caminho sozinho. O que você precisar de mim, as portas são abertas, a gente pode fazer parcerias, se eu puder contar com você, se eu tiver meio enrolado aqui, precisar de alguém, tudo mais e tal. E aí, de aprendiz dela, ela me respeitou de uma tal forma que ela não me via, naquele momento, ela não me encarou como uma pessoa que ela ensinou. Ela me encarou como advogado, como ela, entendeu? E me tratou dali em diante como um colega e como advogado como ela. E dali em diante, várias vezes, ela tinha dificuldade, dificuldade não, ela tinha, né, a gente discutia sobre o processo, falando, olha, teve esse processo para mim, o juiz despachou isso, o que você acha? O que os juízes daí estão decidindo? Então, quando ela começou, a gente começou a conversar de igual por igual, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz e sou eternamente grato, assim, a essa oportunidade que eu tive, né? E o que você deixa aí você já deu, né, uma dica aí, né, para os jovens que querem ser advogados ou que já estão fazendo direito e tal. Que dica que você pode dar para quem vai entrar na carreira, para quem vai trilhar esse caminho aí que você trilhou? Vão, assim como eu contei nessa minha trajetória, você vai encontrar barreiras difíceis de ser superadas, né? Eu tive alguns privilégios do incentivo, eu esqueci de falar isso, né? Do incentivo que eu tive em casa para estudar. Então, no período que eu estava estudando, meus pais, né? No início, meus pais, depois a minha mãe falou, olha, não se preocupa com nada aqui em casa, talvez a gente não vai conseguir
dar carro do ano, dar, né, as melhores roupas, as melhores tudo, mas onde dormir, o que comer não vai faltar. Então, se você tiver condições de estudar, estude, não se preocupe com aqui em casa. Então, tive esse privilégio, mas são inúmeras barreiras que talvez você encontre para concluir, né, esse seu objetivo, que se for fazer direito. Mas você tem a certeza que se você conseguir superar essas barreiras, que são difíceis, né, eu acho terrível essa questão de romantizar a questão, né, não, se eu conseguir, todo mundo consegue, porque não é assim, né? A gente sabe que teve várias pessoas no meio do caminho, da graduação, que teve inúmeros problemas e não conseguiram concluir, tanto que eu iniciou o curso com 2 salas de 60 alunos e finalizou o curso com uma sala de 30 alunos, né, no período noturno ao qual eu estudei. Então, se você tenha bastante certeza que é o curso que você quer fazer, né? Eu até me disponibilizo aí, depois a Paula coloca minhas redes sociais do meu escritório aí, e-mail, para quem quiser conhecer um pouco do dia a dia, futuramente, de repente, fazer até um estágio, eu abro essa oportunidade, né, essa porta, porque para mim foi difícil isso, mas se você conseguir superar todas essas barreiras, no final do arco-íris tem um pote de ouro, né? É gratificante. Depois, nos primeiros anos de advocacia foi difícil, mas depois foi bem gratificante, assim, para mim. Eu falo hoje que eu trilhei e não me arrependo de tudo que eu fiz, de todo o esforço que teve situações em que eu coloquei em xeque, como algumas que eu coloquei aqui, mas no final, graças a todos os deuses e orixás e budas e tudo, deu tudo certo. Legal. E como que você já falou um pouco, né, mas como que é ser um advogado negro, né, no sentido de racismo que sofre e tudo mais. Poder ser autônomo é algo que te livra do racismo, de sofrer racismo na profissão ou não? Como que é isso? Olha, na profissão, você acaba acontecendo o que aconteceu comigo e o porteiro, né? Em várias situações. Hoje, um pouco menos. Hoje eu sinto um pouco menos isso, porque eu já estou há 12 anos atuando na área jurídica aqui em Itatiba. Então, a maioria das pessoas no fórum me conhece, as pessoas na delegacia me conhecem, na prefeitura me conhecem, sabe que eu sou advogado. Então, hoje eu não passo tanto, não é que eu não passo tanto por conta disso. E um exemplo que eu vou dar, que aconteceu, acho que alguns meses ou anos aqui em Itatiba. Mesmo eu tendo conhecimento, o fórum, ele funciona das 9 até 12h30 só para advogado. Então, só advogado acesso. Eu precisava, era um dia que eu estava trabalhando no escritório e precisava protocolar uma petição. Então, eu fui no fórum para fazer esse protocolo nesse horário que só advogado pode entrar. E aí eu abri porque a porta fica fechada, mas não fica trancada. Normalmente, né, eu abro a porta, entro e vou isso. E eu acho que era um segurança que eu nunca tinha visto lá, não sei se ele é novo ou não, mas que eu nunca tinha visto lá e provavelmente ele nunca tinha me visto. E eu entrei, abri a porta, entrei, fui entrando, enfim. E aí ele veio correndo desesperado atrás. Não, olha, eu acho interessante que eu, como segurança, a primeira coisa que eu ia perguntar era: você é advogado? Se a resposta fosse não, eu falava: olha, então o fórum é aberto, esse horário ele fica aberto só para advogado. Você pode entrar só depois da 12h30. Mas ele nem se preocupou, talvez não passou na cabeça dele que eu era advogado. E ele já, não, olha, você não pode entrar.
o horário de atendimento é só depois da 12h30 e tudo mais e tal. Aí eu contei para ele, aí agora já mais tranquilo com tudo que, né, com a segurança já que eu tenho e tudo mais e tal. Aí eu perguntei para ele, falou, mas por que eu não posso entrar no fórum, né? Aí ele falou, porque aí que ele foi, aí que acho que começou a cair a ficha dele. Ele falou, não, olha, que só pode entrar, o fórum só aberto da 12h30 para advogado. Aí eu falei, então tá bom. E virei as costas e continuei indo em direção do protocolo. Ele veio, continuou. Eu percebi que ele veio atrás de mim, querendo me barrar ainda. E aí o colega dele, que é segurança também, que trabalha lá também, aí percebeu o que estava acontecendo e correu atrás dele falando, não, aí explicou, falou, não, rapaz, é advogado, pode ficar tranquilo, não precisa tudo mais e tal. Então, assim, né, né, nós negros, mesmo, né, com a carteirinha da ordem, mesmo sendo advogado, provavelmente, né, os jovens vão enfrentar aí o racismo dentro da profissão. É isso, né? Tá bem preparado para poder encarar e realmente ter essa confiança, né? De olhar para si e saber, não, eu trilhei todo esse caminho, toda essa trajetória, eu tô aqui e me formei, tenho, né, passei no exame e eu tenho todas as condições para atuar aí no mercado. Eu perguntei sobre como é ser um advogado negro. Agora eu quero saber como que é ser um negro advogado, no sentido da militância, de se você faz militância ou se você tem essa militância aí dentro da sua área, no seu trabalho, como que é isso? Olha, eu procuro até ter essa militância, mas a gente está num período curto pós-escravidão, né? Então, eu costumo falar que na nossa família, assim, a gente não tem nenhuma... Agora tem, né, advogados, agora na nossa geração estão formando mais pessoas acadêmicas e tudo mais e tal. E a gente está dando os primeiros passos de ocupar esses espaços. E aí o que acontece? O problema da militância advocatícia na questão racial, né? Ainda a gente sofre porque, por mais que você tenha como um advogado negro que pega uma causa, que entende o que é o racismo, entende que um olhar, uma forma de falar, essas situações que eu explicitei aqui, são racismo, são formas de racismo, né? Por mais que você tenha hoje advogados negros que entendam e vão peticionar e vão brigar por isso judicialmente, a gente esbarra que em outros escalões a gente ainda é muito mais deficitário. Aonde que eu falo? Na questão de juízes negros, promotores negros, por quê? Eu posso fazer a melhor petição do mundo, colocar, explicar tudo certinho, mas vai esbarrar, eventualmente não. Aqui Itatiba não tem jeito. Quem vai julgar se eu for fazer um processo de indenização civil ou um processo criminal de racismo, quem vai julgar são juízes brancos, os promotores do caso vão ser promotores brancos. E provavelmente eles não vão ter a mesma sensibilidade, não vão conseguir ter o mesmo olhar que eu. Então, a militância, e é isso que eu acho que é mais importante do que realmente eu pegar os casos de pessoas negras e advogar para essas pessoas e brigar para que elas tenham uma condenação. A minha militância maior nessa questão da gente poder formar negros para ocupar esses espaços de juízes, de promotores, a gente ocupar espaços públicos de cargos eletivos, de prefeitos, de vereadores, de governadores, de deputados estaduais, federais. Por que eu falo isso?
Porque a gente agora, toda semana, tem um videozinho que viraliza um caso de racismo que acontece. Da polícia, inclusive da polícia. Hoje, eu não sei se você teve notícia, teve uma sentença criminal. Sim, eu vi. No Paraná, enfim. Você viu que a juíza publicou lá, né? Mas aí em razão da sua raça, né? Isso. A gente chega nesse absurdo, né? Mas o que acontece? Se a gente tem... A gente vê corriqueiramente violência policial com pessoas pretas. E aí, se você tem um governador negro, eu, como governador, eu ia chegar lá, não, porque quem comanda a polícia militar é o governador. É a função do governador. Eu ia chegar e falar, olha, a partir de hoje nós vamos reformular toda a estrutura da polícia militar. Essa polícia militar foi criada para defender unicamente patrimônio e a gente vê de uma questão social, quem tem menos patrimônio, as pessoas pobres, as pessoas negras, a gente precisa mudar completamente formular de uma outra forma a nossa polícia militar e penalizar quem não... Eu não vou precisar do judiciário para penalizar um policial militar que foi flagrado claramente tendo uma conduta diversa dessa nova corporação. Eu, como governador, vou exonerar esse policial, ele vai sofrer o processo interno, né? E vai ser expulso da polícia. Um governador tem sozinho, se a gente elege um governador, a gente consegue fazer isso. Um governador, a gente consegue fazer isso. A gente também, né, um vereador ou deputados estaduais, federais, a gente consegue fazer com que criem-se leis e métodos para que não aconteça. E esses espaços públicos, a gente consegue, na forma de militância, a gente consegue um resultado melhor, né? Melhor não, mas mais efetivo do que só eu advogando, pegando o caso aqui, você sofreu racismo, vou tentar processar. A minha militância maior, a minha preocupação maior para a gente ter um resultado mais efetivo é ocupar esses espaços de poder. A minha militância tem sido mais nesse sentido do que ajudar em ações individuais, né? É mais focado aí numa ação coletiva que vai beneficiar não apenas uma pessoa, mas vai beneficiar várias pessoas. Na verdade, elas até avançam, mas elas não têm a seriedade e a rigorosidade que deveria ter. Se você tem pessoas negras, ou se caiu na vara de um juiz branco, mas ele tem um colega negro, ele talvez vai se remeter a esse colega, ele vai, de repente, perguntar, olha, eu tô com um caso aqui, o que você acha, o que você pensa? A gente, né, vai ter uma seriedade, uma efetividade maior, uma rigorosidade maior nesses casos. Certo, é isso. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo grande advogado que você é, diversas causas aí que você já atuou, que jovens que queiram ser advogados possam assistir, possam se inspirar com a trajetória aí do Dr. Carlos. Eu queria agradecer o convite e poder, né, de alguma forma, essa contribuição para quem está começando e dizer que eu estou de portas abertas, né? As pessoas que tiverem dúvida, eu não tive, na minha época que eu tive que decidir, eu não tive ninguém, né? Então eu queria deixar as portas abertas para quem de repente está pensando, tá como eu, tá pensando em fazer direito e queria conhecer um pouquinho mais, porque o meu foi um tiro no escuro e queira conhecer um pouquinho mais do dia a dia, do que é um advogado, do que faz, da forma de remuneração, se compensa, se não compensa, se é rentável, se não é. Eu tô de braços abertos aí para quem a Paula vai passar o contato e eu tô aí de braços abertos para quem queira
né, se informar mais sobre o assunto. É isso, gente. Muito obrigada a todos. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Esse som é bom, hein? Pode crer.